Ora, muito boa noite. Vamos hoje para o último dia desta Semana da Civilística, uma experiência tão interessante que possivelmente nem o professor Simão nem eu, quando a concebemos, imaginámos que ela podia ser tão interessante e tão bem sucedida. Para fechar com chave de ouro, que outra pessoa poderíamos nós escolher que não o desembargador Jones Figueiredo Alves, que é uma pessoa que é consagradíssima, tanto no meio jurídico brasileiro como no meio jurídico português, e, portanto, pura e simplesmente dispensa apresentações. E para debatedor também dispensa apresentações o nosso co-coordenador, e, portanto, o professor Simão é que vai ser o debatedor. Cabe-me a mim apenas moderar, vamos dizer, moderar aqui esta sessão. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Sr. Desembargador Jones Figueiredo Alves, que nos vai falar do tema atualíssimo do direito civil em tempos de pandemia. A palavra é sua. Boa tarde. A minha palavra inicial anima-me a referir que a civilística luso-brasileira nos aproxima e nos identifica em tal ordem de latitude que formamos uma alma luzida, refletido que somos povos unos, por culturas e sentimentos, a um só tempo, portugueses e brasileiros, em tempo instante, porque somos portugueses enquanto brasileiros somos. Eu assinalo assim a minha elevada honraria de participar deste evento com a segurança efetiva e afetiva de quem vivencia a Faculdade de Direito de Lisboa como uma instituição que leciona direito, humanidades e vida. Eu cumprimento os coordenadores científicos desta semana da Civilística, professor Fernando Araújo, professor Fernando Simão, aqui debatedor, e cumprimento a todos que estão aqui prestigiando com as suas presenças. Desde 11 de março do ano passado, quando a Organização Mundial de Saúde afirmou em Genebra que a doença causada pelo novo coronavírus estava caracterizada como uma pandemia, pelo seu elevado poder de contágio e rapidez na transmissão, a afetar todos os países do mundo, ingressou-se em uma crise holística nas suas mais diversas dimensões de impacto. Impactos de ordem sanitária e social, econômica e fiscal, jurídica e política, que envolvem a crise, estão a buscar uma melhor resposta à atual realidade, como algo que desafia não apenas a ciência, mas a responsabilidade dos governantes e uma inequívoca renovação em aplicação do direito posto. Consabido que a esta altura da crise humanitária, após 10 meses de sua continuidade, onde mais de 2 milhões de pessoas faleceram em face da doença e de suas consequências, diante de cerca de 97 milhões de pessoas que já foram contaminadas, o dia seguinte e a cada dia dos dias que seguem, tem exigido que reflitamos a experiência pandêmica. Portanto, para além das dimensões afetivas individualmente internalizadas nas pessoas, por suas privações sofridas de convivência temporária ou definitiva, quando o luto sofre a tragédia de vidas perdidas, há de se ponderar que as dores e fraquezas se tornam comunitárias em meio às dilacerações de toda ordem, com mais pessoas em empobrecimento, desemprego massivo, desigualdades sociais acentuadas e relações jurídicas mais assimétricas. A tudo isso, o direito reclama uma adequação fenomenológica por novos fatos. Em uma sociedade, então, massificada pela individualidade, pelas ganâncias exacerbadas, notadamente do poder econômico, por mecanismos psicológicos destrutivos, onde pontificam os discursos de ódio e os dissensos, e por indiferenças sociais às diferenças de vulnerabilidades, impede questionar se o direito, ao depois da pandemia, tem um futuro promissor. Essa é a primeira questão.
o direito deve, mais do que nunca, apropriar-se, então, da vida para se realizar melhor, porque a dignidade da vida se fez direito e, sob essa fundamental percepção, torna-se, então, urgente que o direito seja revisitado como um novo direito suficiente e satisfatório que seja aos desafios atuais e futuros. De um lado, nós recolhemos as lições que ficam no acúmulo de vivências dramáticas, de vidas e de mortes. E, do outro lado, a responsabilidade do direito contribuir no pós-crise e seus efeitos para uma recuperação estratégica da sociedade mundial que padece na sua maior crise de um século. Tudo vai passar, mas a recuperação não será rápida, será marcantemente gradual. De fato, como ponderou o ministro Luiz Roberto Barroso, é possível que tudo passe logo adiante, mas, como no refluxo do tsunami, haverá barcos nos telhados, templos destruídos. Um rescaldo assustador, e deve demorar para que as coisas voltem à sua ordem. Essa contrastação conduz a um direito de pós-crise, onde o direito civil deva ser iluminado por razões contingenciais de superação, um direito resiliente. Daí a se perguntar o que resta das categorias jurídicas no primado civilístico do direito privado, que a partir do direito civil irradiaram princípios pelos quais se moldaram todos os ramos da ciência jurídica. Qual então será a expressão do direito do futuro, ou o futuro do direito nos dias que virão? Uma primeira resposta será dizer que no núcleo do direito futuro, ou da sua prática jurídica, em primeiro lugar, estará sempre as pessoas como o centro irradiador. Em primeiro lugar, não apenas para uma ética de desenvolvimento, como para todos os enfrentamentos dos problemas do mundo globalizado, numa participação equitativa nas oportunidades, na distribuição ordenada dos benefícios sociais e, sobretudo, na primazia da sua dignidade. Em outras palavras, um direito que não seja indiferente às incertezas da vida e que melhor se ajuste às eventuais perturbações nas relações jurídicas, o direito entre particulares e o direito do cidadão em suas relações com o Estado. Essa perspectiva de um direito humanizado convoca a entender profundamente a sociedade atual em suas vicissitudes. Esta é uma responsabilidade do direito entender a sociedade, entendimento, aliás, necessário, como uma condução de um trabalho legislativo para a melhor qualidade das leis e para que o direito possa evoluir e servir às transformações sociais, revitalizando os próprios institutos jurídicos. Já muito referiu Miguel Reale, ao apresentar o projeto do atual Código Civil brasileiro, que é grande a lição de Roma. O direito desenvolve-se à medida que a necessidade vai exigindo e os fatos vão ditando. De fato, assim é que o direito caminha. E como acentuou o nosso José Fernando Simão, pautando uma tridimensionalidade das realidades do antes, do durante e do depois da pandemia, estamos caminhando para a sua realidade ser, depois de alcançados novos paradigmas, mas com algumas perplexidades ao manejo de possíveis soluções para um direito efetivo. Todavia, eu constato, e aqui sublinho, há um direito em transição, e a seu tempo haverá também a realidade uma realidade no seu locus próprio, para que o direito, com a sua nova roupagem, a determinados institutos jurídicos, possa ser aprimorado. Para que esse novo direito se manifeste em seu tempo certo, a realidade C deverá, então, ser ditada de forma inevitável por uma política jurídica que se oriente pelos elementos de integração, proximidade e responsabilidade. Em outro viés da mesma equipotência, essa realidade proclama-se realizável
pelas ideias de colaboração, de cooperação e de solidariedade. Tudo isso remete, portanto, a alguns eixos de reflexão dentro das categorias jurídicas e de suas mutações em face de determinados problemas suscitados pela crise da pandemia. De saída, tem-se por indiscutíveis os impactos socioeconômicos da Covid-19 nas relações contratuais, com a necessidade de uma renegociação dos contratos, principalmente os de longa duração. Aqui não se cogita, como solução pronta, uma revisão contratual por alteração das circunstâncias diante do dever do devedor da prestação não poder satisfazê-la, não poder pagar o débito. Mas, ao contrário, fomenta-se antes a renegociação como um dever e um direito das partes a prevenir o inadimplemento, tratando, quanto antes, de ajustar os próprios contratantes às condições contratuais a essa realidade preveniente e inevitável. Esse direito-dever, ou dever-direito de renegociação, emana do princípio da boa-fé, que preside o contrato, tendo Flávio Tartucci, de imediato, ao defender o princípio da conservação dos negócios jurídicos, chamado o interesse de novas fórmulas extraídas da função social dos contratos, tal como preconizada pelo artigo 421 do Código Civil, adotando-se o bom senso, a boa-fé e uma incidência de solidariedade social com mecanismos metajurídicos através de uma ampla negociação, notadamente naqueles contratos que não são paritários. Aliás, o novo parágrafo único trazido reportado ao artigo 421 do Código Civil, pela Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, a Lei 13.872, de 20 de dezembro de 2019, busca introduzir pela primeira vez o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais ante o espectro de sua cláusula geral, que, por sua eficácia interna, de poder melhor constituir uma garantia à autonomia privada. Mas, segundo Tartucci, esse dispositivo somente poderá ter aplicação restrita aos contratos paritários e não àqueles contratos não paritários. Realmente, esse novo princípio coloca-se por evidência contraposto à norma aberta da função social, consabido destinar-se ela principalmente à proteção da parte vulnerável da relação contratual. No ponto, cumpre, então, sublinhar que os desequilíbrios econômicos supervenientes acarretados pela pandemia, causando a quebra da base do negócio, a impossibilidade da prestação, a onerosidade excessiva ou o inadimplemento antecipado pelo descumprimento iminente, estão a merecer um novo tratamento jurídico. Tudo sob a égide de um solidarismo social, dogmaticamente apto a corresponder com a boa-fé objetiva e, sobremodo, para aqueles contratos de longa duração e, mais ainda, em que apresentam um significativo conteúdo existencial, a exemplo dos contratos dos planos de saúde. Em sua linha reflexiva de aprofundamento, Tartucci conduz um direito de pós-pandemia, sugerindo soluções construídas por colaboração das partes do contrato, ante a impossibilidade de cumprimento das obrigações pactuadas, a exemplo da instituição dos chamados ou denominados prazos de graça ou prazos de favor, mais precisamente pelo estudo jurídico de extensão de prazo adotado no artigo 47 da Convenção de Viena sobre venda internacional de mercadorias e que foi recepcionado em nosso país pelo decreto 8327 de 2014, ou seja, o emprego de tal instituto para servir a todos os outros contratos e negócios jurídicos em preservação deles. Em outro giro, é importante referir a guisa da superação da impossibilidade superveniente da prestação, uma solução diversa em valioso diálogo com o próprio Código de Processo Civil, ao emprestar o seu artigo 916, pelo Instituto da Moratória Legal, ali previsto,
para uma correspondente aplicação às hipóteses dos cumprimentos contratuais. No caso, aqui, lembrando o Código de Processo Civil, a par ao devedor do processo civil lhe ser permitido, no prazo dos embargos, em reconhecer do crédito do exequente, dilatar em prazo de 70% do valor da execução o pagamento em até 6 parcelas mensais, com os acréscimos legais, poderia, então, igualmente, ser facultado à parte contratante débil de condições financeiras e sujeita a este incumprimento, que apresente, então, um plano de pagamento com dilação das parcelas ao futuro. Esta é uma das formas que se entende possível dentro desse direito de transição. Ainda em nosso país, outros juristas acrescentaram na doutrina soluções que se colocaram prioritariamente destinadas a essa prioritária e indispensável análise do impacto específico de cada contrato, com o manejo de mecanismos de sua conservação, como assim se pronunciaram, além de Flávio Tartucci, Anderson Schreiber, Simão e Marluís Delgado. Afasta-se a alternativa mais comum da eventual extinção do contrato ou a revisão imediata e prefere-se alcançar o esforço dialogado da cooperação mútua dos contraentes. Lá do outro, Fernanda Guerra, uma advogada brasileira, que foi licenciada ano passado a desenvolver e confeccionar na América Latina os chamados contratos conscientes, os chamados contratos com certificação concedida, contratos de sensibilização, tendo ela tido a certificação concedida por advogados americanas responsáveis pela patente. Ela defende que a relação contratual, antes de mais, ela deva ser fundada em valores morais que fortaleçam os vínculos relacionais ao objeto da avença. E com maior objetividade, tem-se então nesse elemento axiológico uma nova diretiva ao direito da pós-pandemia, conhecidos esses contratos conscientes como contratos baseados de valores ou contratos integrativos. Os contratos conscientes representam uma abordagem focada nas relações e nos valores compartilhados entre as partes. A assertividade de uma consciência contratual reside, portanto, com precisão, no fato de emoldurar pura e simplesmente as relações em um sistema de regras que não sejam reflexo desse relacionamento, seria um convite ao descumprimento das mesmas. E nessa ordem de ideias, tendo como comando normativo maior o princípio da solidariedade, como se extrai da Constituição Federal, no seu artigo 3º, inciso 1, a convocar as partes contratantes a desenvolver por si mesmas as soluções do contrato. Marco Aurélio Bezerra de Mello, desembargador do Rio de Janeiro, ele preconiza, inclusive, a imposição por lei de um dever colaborativo nas relações contratuais, dever esse em termos de um direito material, sinalizando os artigos 113, 187, 422 do Código Civil e o artigo 5º do Código de Processo Civil, segundo o qual aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Em outras palavras, impõe-se, portanto, esse dever de renegociação como corolário do princípio da boa-fé. Quando as repercussões socioeconômicas da Covid afetam, portanto, o mundo inteiro, implicando o surgimento de legislações emergenciais de crise e de uma pauta humanitária de novos deveres jurídicos, há um dever geral de renegociação das obrigações contratuais nos contratos de consumo, nas relações bancárias e em todos os contratos em geral. Esse dever legal de renegociar o contrato, bem entendido, aplicável para a compreensão do direito em tempo de crise, torna-se, portanto, as partes adstritas a cumpri-lo. Assim também no direito alemão, para Norbert Rode, pelo artigo 242 do BGB, tal como no direito português, segundo Nuno Manuel Pinto Oliveira, pelo artigo 762 do Código Civil, tem-se o dever de participação em processo de nova negociação do contrato em execução
notadamente nos casos de perturbação da equivalência entre as prestações, como se retira da cláusula geral da boa-fé. Esse dever, em sua mais atualizada doutrina, conforme assinala Anderson Schreiber, torna-se também um dever que, de forma ineludível, se apresenta como um encargo dentro da função social e do interesse da preservação dos negócios. É bem dizer que esse desequilíbrio do contrato se opera na circunstância acidental da perda de capacidade de pagamento das obrigações do contratante, cabendo também ao credor o dever de renegociação para mitigar as suas próprias perdas e ao devedor a oportunidade de um planejamento ordenado do seu adimplemento possível. Enquanto isso, não é da nossa tradição, mas no sistema econômico dos Estados Unidos, ali se permite o perdão das dívidas diante de um comportamento não culposo do devedor, exatamente em função das determinadas crises financeiras. Ali se entende que uma insolvência não pode estigmatizar o devedor como pessoa física, prejudicando como membro produtivo para a economia do mercado. Existe, portanto, para o superendividamento um imediato recomeço, o fresh start, permitindo-se a extinção das dívidas para concretizar essa recuperação econômica. Em nosso país, se torna-se necessário que o sistema jurídico possa contemplar essas cláusulas do dever de renegociação, a possibilidade de moratórias excepcionais a diferir, a dilatar o tempo obrigacional e, sobretudo, a chamada exceção de ruína, tal como se extrai de um julgamento exercido no STJ, no recurso especial 1479-420, e por perda acidental da capacidade de pagamento, ensejando daí a revisão do contrato. No mais, a cláusula da dificuldade como instrumento de conservação do negócio deve ser também um novo paradigma dos contratos de presença obrigatória, servindo, portanto, à segurança da economicidade contratual, impedirá, portanto, e certamente endividamentos acrescidos com a readaptação oportuna da avença àquelas circunstâncias impostas pelas dificuldades econômicas trazidas aos acontecimentos novos. Em suma, é dentro dessa realidade C que nos fala Simão que o direito de transição deve consagrar como consequência inerente da crise pandêmica a modificação do contrato, sempre quando, em virtude de perturbações da base do negócio, como já é constante do artigo 313 do BGB alemão. Em outro lado, tem especial relevo o instrumento psicológico da invocação ex bona fide. A boa-fé, conforme recentemente assinalou Antônio Menezes Cordeiro, em artigo na revista da Faculdade de Direito de Lisboa, reportando a situação pandêmica e jurídico-científico existente em face da Covid, através da sua capacidade de dogmatizar o nosso sistema jurídico, opera como se fosse o próprio direito natural dos nossos dias, mais precisamente dá voz à ciência do direito e à sua capacidade de, no terreno, encontrar soluções harmônicas e equilibradas, mesmo para os problemas que fujam ao controle humano. Bem, a propósito, e nesse sentido merece realce, tem maior utilidade as regras de interpretação do negócio jurídico que estão presentes no Código Civil e que agora foram alteradas pela recente Lei 3.874 de 2019. Nesse ponto, entende Bruno Mirage que a alteração ao artigo 113, no seu parágrafo 1º, inciso 6 do Código Civil, quando a interpretação deve de atribuir o sentido que deve corresponder à boa-fé. Entretanto, a crise do coronavírus, com implicações de consequências do direito civil, não apenas concentrou-se, em particular, no direito contratual, no que toca a essas perturbações da prestação, como foi enfatizado agora. Alcança outros domínios, como das relações familiares, a suscitar um novo direito de família, bem como na esfera da responsabilidade civil,
ou na compreensão econômica do próprio direito civil. O isolamento social compulsório colocou a família em um reaprendizado de suas próprias relações, com os protagonistas redescobrindo a si mesmos e os demais em rituais que potencializaram as interações sociais e afetivas. A família, eu diria, se reencontrou e se reinventou em reaprimoramento das convivências. Potencializou-se daí a conjugalidade ou a convivência existencial do casal. E esse aprendizado de quarentena reuniu a família em torno de um dos seus valores mais importantes, o da solidariedade familiar. Essa categoria jurídica resulta fortalecida pelo que se denomina de família ética, uma expressão construída pelo economista britânico Paul Collier, da Universidade de Oxford, segundo a fórmula de um vínculo não apenas afetivo, mas de obrigações mútuas, com os elementos integrativos de reciprocidade e de pertencimento. Um sistema, eu diria, de crenças e de responsabilidade. A sociedade perdida do século XXI, então, se reencontrou dentro de casa. Em contraponto, tem-se, entretanto, indicado que o confinamento implicou comprometer o direito de convivência dos pais separados com os seus filhos menores, sob a égide sempre do melhor interesse desses filhos. Por isso, tem-se afirmado que o Instituto da Guarda Compartilhada, refletido pela responsabilização jurídica dos pais em exercício mais regular e efetivo dos poderes parentais, periclitou perante o fato de o filho residir com um deles, dificultando a convivência com o outro. Essa fragilidade do Instituto da Guarda Compartilhada revelou-se exatamente a falta de uma convivência igualitária, padecendo nesse objetivo de regulações mais seguras. As alternativas ditadas no período de isolamento, de forma reflexa, que prestigiaram a guarda alternada ou as compensações futuras diante de uma convivência deficitária para assegurar a forma equilibrada que situa esse exercício de guarda em comum, é preciso ser revisto, porque a solução das visitações virtuais aos filhos e aos idosos, principalmente os avós, se viu em prestígio das categorias jurídicas, na medida possível da preservação de todos os interesses, mas, entretanto, não consolidou uma situação de forma mais eficiente e satisfatória. O projeto de lei 16.627 do ano passado, no Senado, exatamente baseado no texto elaborado por juristas brasileiros, José Fernando Simão, Mário Luiz Delgado, Maurício Bunazar, João Ricardo Aguirre, dispondo sobre um regime jurídico emergencial nas relações jurídicas de família e de sucessões, cuidou de regular o regime de convivência dos pais com os filhos, independentemente da modalidade de guarda, atribuindo àqueles ou à critério judicial as soluções diferenciadas episódicas. Entretanto, esse projeto foi retirado pela senadora proponente de sua tramitação, mas, como se percebe agora, mais das vezes o descumprimento imotivado da cláusula de guarda compartilhada no período pandêmico tem sido recorrente, não servindo, portanto, os eventuais efeitos jurídicos previstos da hipótese, como aquele da redução de prerrogativas atribuídas ao genitor, como conveniente capacidade suassória, efetivamente que se cuida, entendo eu, da regra do parágrafo 4º no artigo 1584, poderia ser melhor disciplinada no seu exato alcance, e caso, então, portanto, seria conveniente a retomada do projeto em seu todo, afeiçoando as realidades do período pandêmico, que se revelou e se revela acentuado com o seu reflexo na pós-crise. Evidencia-se o princípio da responsabilidade comum familiar, em que, duvidosamente, presidirá as relações familiares, potencializando as regras do Código Civil, que apontam a necessidade da comunhão de vida, a responsabilidade do poder familiar, direito a alimentos e tudo mais. Reconhecido, portanto, que durante o coronavírus e durante o confinamento resgatou-se a extrema relevância da família,
como instituição, revela-se igualmente importante que esse resgate não deva ser diluído ou prejudicado em tempo do ultrapasso da pandemia, ou seja, aquele da realidade C. Então, não apenas a melhor doutrina, mas o surgimento de institutos novos, como o da Senexão, com a colocação de idosos em família substituta, que é objeto do projeto de lei do ano passado, projeto de lei 105, incluindo esse novo instituto do Estatuto do Idoso, servirão, por certo, de estabilidade e melhoria às categorias jurídicas. A formação de uma família resiliente ou de uma família corresponsável que surgirá no novo tempo real, exortando, assim, novas formas jurídicas de sua proteção. Há, entretanto, uma linha do VAC que é um tema que preocupa. Quando o filósofo italiano Franco Bifo Berardi, da Universidade de Bolonha, identificou novas famílias que surgirão da pós-pandemia do Covid-19, aquelas formadas de pessoas que, mais do que vivendo sozinhas, as famílias unipessoais, afastam-se da vida social por um isolamento compulsivo do mundo exterior, custa saber como o direito de família saberá tratá-las na sua dimensão e densidade de impacto. Segundo ele, na sua obra Extremo, Crônicas da Psicodeflação, ou Psicodeflação, a pandemia reativou o futuro e o vírus apocalíptico provocará um caos psíquico capaz de produzir em larga escala as chamadas novas pessoas hikikomori, como são existentes no Japão, dotadas de uma autossuficiência diferenciada, que preferirão viver independente dos outros, vivendo sem os outros, criando em torno de si mesmo um mundo de profunda mutação no espaço individual. Esse novo normal, reformatando a mente social, trará consigo, diz o filósofo italiano, a psicodeflação como um grave fenômeno de déficit do bem-estar mental da humanidade, afetando as melhores percepções da antiga vida humana em sociedade, de convivência em família e com as pessoas mais próximas. Penso que essas pessoas serão anacoretas em bolhas urbanas, sequer, quem sabe, sem o poético olhar da janela, porquanto postas em cavernas de concreto. A distinção categórica tem um relevo importante, temporal e jurídico, na visão pessimista do filósofo, quando antes as pessoas sozinhas existiam por uma pura opção existencial. As novas pessoas sós, identificáveis na pós-pandemia, serão aquelas, como já há estatística nesse sentido, refratárias a conviver com o próximo, com a emoção do outro. Estarão assim frustrando a solidariedade social ou recusando uma própria noção ética da chamada outridade. De fato, serão pessoas avessas, carregadas de síndromes de repúdio social, quando é certo que o ser humano precisa do convívio social e anseia, no período da pós-pandemia, retomar os seus contatos pessoais. A denunciada nova experiência social, como aqui eu refiro, não será apenas um isolamento voluntário, infento à retomada de convivência, mas um sacrifício à própria liberdade do direito íntimo de estar só. Serão atitudes por isolamento social refratário, e essas pessoas não poderão ficar assim à margem do Estado e do direito. Certamente o direito de família na pandemia e depois dela suscita novas experiências vivenciadas que representam categorias jurídicas mutáveis, a desformalizar determinados atos, como da celebração do casamento à distância por plataformas telemáticas, onde, conforme assinalou mais Delgado, o edifício público ou particular, a portas abertas para a publicidade do ato, transforma-se em uma sala virtual. Identifica ele o princípio da presença virtual pelo uso da tecnologia, substituindo a presença física, sem diferenciação alguma, ontológica ou funcional.
Discutir no seu trocínio, discussões outras, a exemplo da coabitação, que é desnecessária a caracterização da união estável, quando, a contrário senso, esta exista durante o período pela fixação deliberada de um casal afetivo sob o mesmo teto, quando não implica resultante a união estável, salvo a perdurar a convivência após o desconfinamento. De outro lado, a alienação parental oportunista, a alienação fomentada sob a égide do distanciamento físico do genitor no guardião durante a pandemia, tornando indispensável uma maior vigília judicial para efeito de uma convivência ponderada, se assegurado ao genitor de forma a inibir atos de alienação. E mais ainda, os relacionamentos tóxicos ou abusivos, indutores da violência doméstica, onde, em isolamento social e com convivência integral, a mulher sujeita a ser exposta mais drasticamente à violência. Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos, Jones. Dá conta? 5 minutos? Bom, eu gostaria de discutir a questão da responsabilidade civil no que toca exatamente à circunstância de que essa incursão era necessária diante da dimensão trágica da crise sanitária e da deficiência dos sistemas públicos. Eu diria, Simão, que a sociedade de risco, tão decantada na filosofia alemã, ela pode ser avaliada certamente pela precariedade da saúde pública, quando a falta de disponibilidade de leitos, de unidades de terapia intensiva, de equipamentos, de respiradores, inclusive de oxigênio, constitui não apenas um dano de risco. Você tratou sobre esse dano de risco no que diz respeito à contaminação provocada por portador da Covid, mas de forma objetivamente considerada, é causa eficiente para a perda evitável de muitas vidas. Existências perdidas por mortes indignas a causa dos serviços públicos débeis de qualidade, o que implica pela figura jurídica de uma negligência exorbitante em responsabilização civil. A negligência exorbitante poderia, num passo dialógico, corresponder à lesão enorme, mas a figura da negligência exorbitante é causa eficiente para a responsabilização civil. E, nesse ponto, eu situaria um exemplo muito singular. Dentro desse imenso inventário de mortes, dos gestantes que faleceram à falta do acesso hospitalar, sem a devida assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde, quando a Lei 11.634, de 2007, assegura à gestante o direito a uma vinculação prévia à maternidade ou hospital, no qual será realizado o seu parto, e à maternidade na qual seja ela atendida nos casos de uma intercorrência pré-natal. Essa incúria, nesses casos, reflete, portanto, a responsabilidade objetiva do Estado, ao lado de outras estatísticas de letalidade. Há um projeto no Senado, projeto 2033, do ano passado, que estabelece a indenização aos herdeiros de pessoas falecidas por falta de leitos da UTI durante a epidemia, quaisquer óbitos independentes da causa, ou seja, por conduta ilícita da administração pública, em valor de R$60 mil por membro da família, e uma pensão por morte em face dos lucros cessantes, com valor mensal calculado pela média das 12 últimas remunerações mensais do falecido. Eu destaco que, a atender a proposta é uma visão moderna sobre os diferentes núcleos familiares, o projeto ele elege o princípio da comunidade familiar, ou seja, da família extensiva. E, há tanto, o STJ já concluiu no sentido de admitir que a indenização paga aos familiares mais próximos não afasta automaticamente a possibilidade de outros parentes virem a também serem indenizados. O ministro João Noronha, inclusive, definiu que cada um deles possui direito autônomo oriundo da relação afetiva e de parentesco, no agravo, no recurso especial 1236987. Mas eu lembraria de que essa responsabilidade tarifada no projeto não guarda consonância
com o próprio julgado do STJ, quando tem definido que o sofrimento pela morte de parente ele é disseminado pelo núcleo familiar como em força centrífuga, atingindo cada um dos membros em gradações diversas, o que deve ser, portanto, levado em consideração para fins do arbitramento da reparação do dano moral. No mais, para concluir, eu diria que não há negar, portanto, que os efeitos da pandemia projetados no direito civil estão a reclamar novas categorias jurídicas de proteção integral a todas as pessoas alcançadas, notadamente diante do impacto econômico. E aqui eu faço uma advertência. Um mercado ávido de recompor as suas perdas é suscetível de incorrer no chamado fenômeno da ilicitude lucrativa, a menosprezar o consumidor frágil, cuja categoria jurídica de ilícito vem agora sendo objeto da doutrina de Pedro Rubem Borges Forte, a ilicitude lucrativa, a que se referiu Baico Sandel, no seu livro Justiça, a dizer que objetivos imediatistas de obtenção de altos lucros financeiros, atos de ganância ou de prática de juros excessivos em tempos difíceis, são vistos repudiáveis por uma sociedade que, em momentos graves da história, há de se sustentar pela solidariedade social e por uma firme coesão social. Eu diria, portanto, ultrapassada a fase pandêmica e a transição da pós-crise, não poderemos ficar indiferentes para a nova realidade a de que a verdadeira fonte de prosperidade são as pessoas. Há, de fato, um novo despertar da razão, reconhecido pelo jurista e filósofo Luigi Ferrajoli, quando na histórica Biblioteca Valenciana de Roma, na Piazza della Sousa Nova, em dia de véspera do primeiro contágio local da Itália, pronunciou e defendeu uma chamada Constituição da Terra. Então, a melhor resposta a esses questionamentos aqui enfrentados de passagem está com o filósofo pré-socrático Heráclito, quando afirma que é na mudança que as coisas repousam, e aportando no direito um estímulo para enfrentar as mudanças como fases auro-reais, a orientar os resultados rumo a desfechos mais felizes. Há, portanto, um espaço jurídico vazio e a sua completude é uma exigência de justiça, como já sinalizou Norberto Bobbio. Assim seja, para que haja um melhor direito civil. Estou honrado por essa participação, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Sr. Desembargador Jones Figueiredo, uma lição magistral que acaba de partilhar connosco, e eu passava sem mais delongas ao professor José Fernando Simão para os seus comentários. Bem, boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite a Lisboa. Muito obrigado, desembargador, pela sua preleção magnífica e que poderia gerar um debate mais rico se o debatedor tivesse condições de fazê-lo e se o debatedor tivesse tempo para fazê-lo. Eu estou aqui, Araújo, com a Água das Pedras, tão citada por você em tantas palestras. Tem a derradeira garrafinha de Água das Pedras, torcendo para que em breve tomemos Água das Pedras juntos aí em Lisboa. Bom, eu sou um homem pessimista, desembargador Jones. A pandemia me tornou um pessimista crônico. Acredito que o direito não tem um futuro promissor, mas tem um direito de resiliência, como o amigo bem ponderou na sua frase. Um direito resiliente e não sei se tão humanizado, e explico por quê. A pandemia gerou uma pobreza mundial, aliás, alertada a questão econômica pelo próprio professor Araújo nas nossas lives lá no mês de março, abril, já há muitos meses, um lockdown correspondente a 80% da economia mundial no pico da crise e que parece que não vai ser muito diferente agora, porque Portugal entrou em lockdown absolutamente rígido e São Paulo também a partir de segunda-feira. Então talvez aquela crise econômica que em tese estaria sendo lentamente superada regresse com força total. Um mundo pobre e um mundo triste. Um mundo pobre porque com menos dinheiro, um mundo triste porque com menos esperança. E menos esperança por quê? Porque se a Covid gerou um número de mortes absolutamente chocante, porque o ser humano acreditou no que defendeu Harari na sua obra Homo Deus, que nós tínhamos debelado a guerra, a peste e a fome, e que os 3 cavaleiros do Apocalipse eram localizados
eram excepcionais e nós vimos que a Covid trouxe a morte para todos os países indistintamente, com maior ou menor intensidade, maior ou menor volume. A Covid, além das mortes, que por si traz tristeza, traz também outras questões, que são as questões da depressão pelo confinamento e da depressão pós-Covid, por esse mundo tão diferente daquele que a gente reconheceu. A realidade C é muito mais triste, Jones, do que eu imaginei que fosse ser. Eu achei que a realidade C fosse uma realidade de esperança, e não é isso que nós estamos vendo. Em termos de direito, eu talvez falasse de contratos, família e sucessões, para não tomar muito o tempo dos senhores. Em matéria contratual, muito bem lembrou o desembargador Jones Figueiredo Alves que nós vínhamos no Brasil com um clima de liberdade econômica. Afinal, a lei de setembro de 19, que trouxe profundas mudanças ao Código Civil, preconizava o que eu chamei em escritos de uma emancipação dos contratantes, mormente também, como lembrou Jones, citando Flávio Tartucci, dos contratantes em contratos paritários, sejam eles civis ou empresariais. E essa lei da liberdade econômica, que para mim soou como um bálsamo, que aliás o professor Tartucci e o professor Bunazar trabalharam diretamente no Congresso para o aperfeiçoamento dessa lei, ela de repente se encontra com um tsunami chamado pandemia, em que o direito contratual passa por uma releitura muito maior do que aquela ocorrida na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Porque, afinal, se pensarmos no impacto da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, o impacto é ínfimo comparado ao lockdown econômico de 2020. E nesse momento histórico, em que o contrato passa por esse choque existencial, eu diria, Jones, que o contrato talvez entre em um estado de perplexidade com si próprio. A doutrina, também perplexa, tenta buscar, de qualquer forma, mecanismos para salvar o contrato. É curioso como, nesse momento de 2020, o princípio pacta sunt servanda, tão conclamado pela liberdade econômica, é o último a ser lembrado pelos escritos. Aliás, todos os escritos recaminham pelo dever de renegociação, lembrado pelo desembargador Jones Figueiredo Alves, com base na boa-fé objetiva. Inclusive, o desembargador também citado pelo desembargador Jones Marco Aurélio Bezerra de Mello, também preconiza ao lado de Anderson Schreiber o dever de renegociação. Dever esse, desembargador Jones, que me deixa também um pouco confuso, porque eu não sei se a gente consegue densificar um dever de renegociar em sentido jurídico para saber quais são os efeitos de não renegociar. Haveria sanção? Esse dever de renegociar, que tanto li, é um dever que me causa ainda alguma dúvida. Aliás, o professor Rigolat, da Alemanha, no evento promovido pela professora Paula Forgione, citava, desembargador Jones, que na Alemanha também surgiu essa corrente com alguma perplexidade. Qual é a extensão desse dever e qual seria a punição pelo não cumprimento do dever de renegociação? A segunda questão que surge é um dever, é uma questão geral de revisão contratual, ou seja, invocando a velhíssima máxima in contractus qui habent tractum successivum, é dependência de futuro, rebus sixtantibus intelliguntur, a velha cláusula rebus, estando assim as coisas dos canonistas, essa cláusula rebus volta no debate à luz da teoria da base objetiva do negócio, Ertmann e Larentz, depois volta à luz da teoria da imprevisão e retoma-se a leitura da Lei Fayot da Primeira Guerra Mundial e volta também na ideia de onerosidade excessiva do artigo 478, quando nós, civilistas, ficamos perplexos, porque, afinal, para revisar o contrato nós temos o 317, para resolver o contrato nós temos o 478, mas as condições de resolução do contrato pelo 478 são tão duras, tão rígidas, tão complexas, que a doutrina acaba por ler menos do que está escrito para permitir a revisão. Eu, Simão, optei por invocar, Jones, diretamente a base do negócio, passando pelo texto de lei a latere, para não realizar uma leitura decepada do 478, tirando, por exemplo, o peso maior para uma das partes e a extrema vantagem para outra. Isso tudo para dizer que, no final, até a velha força maior, até a velha vis maior dos romanos e o casus minor dos romanos, volta a ter uma força incrível e muitas vezes mal empregada,
porque, como disse bem o desembargador Jones, desemprego nunca foi e nunca será causa de extinção do contrato, assim como uma doença do contratante nunca foi e nunca será. E para quem discorda, leia a espetacular obra do professor Arnoldo Medeiros da Fonseca, dos anos 50, sobre caso fortuito e força maior, e de repente há orientações em que o locatário não paga aluguel porque está desempregado. Isso é um retrocesso civilizacional, é uma justiça robinhoodiana que não entende que o direito civil não é para distribuição de renda. Quem faz distribuição de renda são políticas públicas. E esse erro grave entra nos tribunais, gerando no professor Simão um medo terrível de que as bases estruturais do direito civil sejam definitivamente afetadas por uma leitura puramente por dó do contratante. Isso é extremamente complexo nesse momento. Por outro lado, no direito de família, nós temos questões absolutamente incríveis e novas. O que Zeno Veloso, desembargador Jones, chamou de união estável forçada, pessoas que não queriam ter uma união estável, mas com a pandemia se fragilizam e criam uniões estáveis onde provavelmente não criariam se pudessem ter liberdade de locomoção plena. O confinamento gera as chamadas uniões estáveis por força. Depois nós temos, em matéria de direito de família, como bem lembrou o desembargador Jones, um debate em torno da guarda chamada alternada, 15 dias da criança na casa do pai, 15 dias na casa da mãe, algo que o direito brasileiro sempre repudiou, mas que em momentos difíceis foi a solução dada para a doutrina para evitar que as crianças se locomovessem. E até eu vou dar um dado pessoal, quem não sabe, e agora eu estou vendo por amigos e pela minha família, as criancinhas contraem Covid e graças a Deus é uma coisa leve, mas transmitem Covid aos avós e aos pais, o que pode ser daí uma coisa grave se os pais e avós estiverem no grupo de risco. E eu defendi, então, já há bastante tempo, tentar evitar ao máximo essa locomoção para que o vírus não se espalhasse, no que fui criticado, porque afinal na Itália isso não foi feito. Eu disse, bom, na Itália não é exatamente um modelo do número de mortes para a gente discutir se é o melhor sistema ou é o pior sistema. Mas para dizer o que para vocês? Essa guarda alternada, que em tempos de Covid me pareceu a solução menos ruim para a locomoção das crianças, viria para ficar de maneira definitiva no sistema brasileiro? Ou nós, como lembrou o desembargador Jones, retomaremos a guarda compartilhada, que é aquela ideia de divisão do tempo racional e funcional, mas não a ideia 15 dias na casa de um e 15 dias na casa do outro? E a velha prisão civil por dívida, que tomou um baque pelo regime especial emergencial das relações jurídicas de direito privado, o RGET, quando disse, agora não prende. Agora é prisão domiciliar, ninguém vai ao estabelecimento prisional. E aí, essa ideia de que quando há risco à saúde do devedor, ele não irá ao estabelecimento prisional e terá uma prisão domiciliar, é uma ideia provisória ou é uma ideia definitiva? Me parece muito difícil o direito brasileiro retroceder a ideia de uma prisão civil em estabelecimento prisional, em regime fechado, de maneira, vamos dizer, ampla, como vinha ocorrendo na realidade A. A realidade C vai ser bastante mais rígida com a ideia de enviar o devedor de alimentos ao estabelecimento prisional. O casamento por vídeo, criação de Pernambuco, uma homenagem àquele estado que é meu estado por afeição, foi um sucesso. Percebeu-se, aliás, Mário Delgado deu a base teórica, que a presença não é uma presença física. Nós estamos todos presentes. Os 60 participantes nesse momento estão presentes e não estão fisicamente no mesmo espaço. Essa é uma leitura extremamente revolucionária, mas, Jones, óbvia. Pernambuco ousou para uma coisa óbvia e, de repente, algumas críticas infundadas. Digo eu, Jones, talvez por ciúmes de Pernambuco ter sido precursor do tal do casamento virtual, que não é virtual, é presencial à distância. O virtual da ideia do nada jurídico. Mas, ao mesmo tempo, o CNJ avança com o provimento 100 para permitir os atos notariais à distância, como o testamento, a procuração, a compra e venda, a doação. E aí sim, altera-se de vez e definitivamente a noção do presencial, como sendo algo físico, no sentido de proximidade, em que eu posso tocar, alcançar o outro. E aí reconhece sim, na realidade C, que nós tínhamos muito fetiche pela presença física em certos momentos em que ela não era necessária.
É claro que nos ambientes aconchegantes da amizade faz muita falta estar perto fisicamente dos amigos e da família. Mas para os negócios em si, e os negócios jurídicos, o provimento 100 acaba com a ideia da presença física. Ele cria todo um ritual de procedimento eletrônico, rápido, ágil e seguro. O dia das sucessões entrou em colapso porque todo mundo resolveu fazer testamento. Aliás, eu nunca vi tanta gente com medo de morrer como durante a pandemia. E, curiosamente, um testamento antes do provimento 100, em que eu precisaria ir ao cartório, ou o tabelião vir até minha casa, mas eu não quero que entre ninguém, porque há risco de trazer o vírus, muito menos eu ir ao cartório. E daí havia problemas, a gente defendia até o uso do testamento hológrafo ou particular, sem testemunhas, alegando no próprio corpo do testamento que a situação era emergencial e que por isso não se podia se valer de testemunha, porque eu estava preso em casa, confinado e isolado. Ao lado disso, o que se percebe também é que a realidade C é pródiga em planejamentos sucessórios. Talvez pessoas que nunca tivessem imaginado a morte tão perto resolveram encará-la para testar ou para fazer planejamentos sucessórios mais amplos. O desembargador Jones disse: portas em caverna de concreto. E eu queria dizer, desembargador Jones, que eu realmente não acho que ocorrerá pós-pandemia o que ocorreu, e alguns mais otimistas dizem, pós-Segunda Guerra Mundial, com grandes avanços civilizacionais, declaração dos direitos dos homens, um grande momento de solidariedade. Até o princípio da dignidade humana foi desenhado a partir da Segunda Guerra. Eu sou um homem que vejo na realidade C um profundo encarniçamento das pessoas com relação ao outro. Eu vejo na realidade C um profundo desdém das pessoas com relação aos outros. Aliás, eu vejo na realidade C um medo que é quase um medo medieval, porque se você ocupar o hospital, não terá lugar para mim. Se você ocupar o meu emprego, não terá emprego para mim. Me parece que a realidade C é uma realidade extremamente egoísta. Ela é quase do salve-se quem puder. Ela é quase do Titanic afundando e a orquestra tocando. E os músicos ficaram e afundaram com o navio. Mas nem todos afundaram. Quando eu vejo, meus amigos, eu tenho 2 minutos para concluir, notas do tipo que em Manaus sumiram 60 mil doses de vacina que foram surrupiadas para serem entregues certamente a quem tem dinheiro para pagar ou quem tem prestígio, eu não me animo, Jones, com a ideia de um direito solidário. Eu me animo com a ideia de um direito resiliente, um direito que vai ter que enfrentar as questões de maneira resiliente. Eu tenho usado muito um termo, e os meus orientados que me assistem sabem, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. E o segundo é vida que segue. Então, a minha nota final não é uma nota de grandes esperanças, é uma nota de resiliência e é uma nota também de que o direito sobrevive às intempéries. E esperemos que o direito civil saia dessa pandemia não depauperado, não destruído na sua estrutura, mas que ele tenha a preservação das suas categorias dogmáticas e sim um direito preparado para ser relido de maneira técnica e responsável por nós que estamos agora vivendo um momento histórico único. Talvez, desembargador, talvez, professor Araújo, dissesse eu que se a pandemia tem uma coisa de bom, é viver um momento histórico e é possível reescrever, em termos técnicos, algumas categorias. Isso me anima, a ideia de, tecnicamente, enfrentar categorias no tempo da pandemia. Para o resto, primeiro ano, desde 2011, quando a SMAP e o desembargador Jones me convidou para que eu estivesse em Lisboa, naquele meu primeiro evento jurídico, Jones, 2011, eu nunca tinha passado um janeiro mais em São Paulo. Todos eram nos nossos cursos, carinhosamente denominados Ironman Jurídico. Esse ano, ainda bem que o Brasil importa água das pedras. Já que eu não estou em Lisboa, já que não há o pastel de Belém, já que não há o pastel de nata, e já que eu não posso abraçar os meus amigos, eu tomo água das pedras na rua Inhambu, em Moema, São Paulo. Resiliente, meu caro Jones. Sempre resiliente. É a vida que segue. Obrigado, professor Araújo, pela coordenação. E talvez eu fizesse uma notinha de 1 segundo antes de passar a palavra. Acho que esse evento realmente merece repetir na versão presencial ou semipresencial o ano que vem em Lisboa, quando tivermos a chance de nos abraçar e nos confraternizar.
Obrigado, professor Araújo, e obrigado, desembargador Jones, pela magnífica intervenção.